Meu trabalho, ele trata a respeito da ética na educação. O que é ética na educação? O porquê da ética na educação? A gente já deve se perguntar, né? Mas ética na educação? Qual o sentido? A ética na educação seria o conjunto de valores morais que é inserido para nós, alunos. Desde no momento que a gente começa a se inserir na sociedade. Aonde você começa a se inserir inicialmente na sociedade? Na escola. O primeiro local que todos nós, eu acho, compreendo que nós todos temos contato social é na escola. Aonde deve-se ter o primeiro contato com a ética? Na escola. Quem que é o nosso espelho? O professor. Esse assunto eu vou debater e espero que vocês debatam junto comigo. Ética é um conjunto de valores, como eu peguei mesmo mencionei, que norteiam a conduta humana na sociedade. Sem ética, a gente, digamos, tem muita gente que fala, tenho ética. Tem ética. Ótimo. Todos têm ética. Poucos colocam em prática. Seria o mesmo que um exemplo breve. Um professor, digamos, vamos regredir, vamos lá para a segunda série. Um professor faz o seguinte: a aula de educação física tem 15 alunos. Vai sobrar 7 para cada lado para um jogo de futebol. Ele pega os 2 melhores e fala: meu amigo, vocês 2 escolhem, alunos, vocês 2 escolhem os melhores. Vai sobrar um. Esse é aquele que não se destaca tão bem em alguma atividade. Geralmente ele vai ficar sempre excluído, sempre de lado. E nunca vai ser observado. Por causa que ele não tem aquela afinidade com aquele esporte. O que seria a ética na educação nesse ponto? A parte do educador pegar e compreender, de determinado ponto de vista, que aquele aluno está sendo prejudicado. Desde ali ele está sendo excluído, ao invés de ser incluído naquela atividade. Ele entra num processo de exclusão a troco da falta de ética do professor, que geralmente privilegia aqueles que são mais, como é que eu vou te dizer, mais destacados em suas habilidades. É o ato de separar o certo do errado. Certo, mas bem, o que significa isso? Pois bem, eu vou tocar primeiro no termo ética. Ética, ou até eu não sabia até então, vem do grego, significa ethos. O que significa ethos, né? Falou primeiro em ética. Ética, todo mundo tem aquela, como é que eu vou dizer, aquele pensamento de que é a minha forma de se conduzir. Talvez seja. Ética significa caráter. Modo de ser de cada pessoa. Ou seja, modo de ser, caráter. Modo de ser único. Somos únicos. Cada um tem uma forma de ser único, mas, porém, pode trabalhar. Aqui de lado, todo mundo tem uma certa instabilidade, mas pode trabalhar e moldar o seu caráter. O termo deriva do ethos grego, que eu acabei de mencionar. É uma tentativa de separar o certo do errado, um estudo de juízos para apreciar a conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Isso serviria, então, para pegar e fazer uma distinção. Compromisso ético do profissional da educação. Moldar uma geração de cidadãos e profissionais. Onde é que a gente já está indo? Já estou no profissional. Bem, quantas vezes a gente pega e chega no ambiente de trabalho, tem aquele rapaz que é mais terneiro, ou chama de puxar saco. Tem vários apelidos que a gente distribui, né? Que fica falando pro chefe, não sei o que, o cara lá, e o chefe vai lá e pega no pé, né? Começa, pega no pé, vai pegando o pé, ótimo, poderia tirando aquela tua paz, vai, entre outras palavras, desculpa, vai não teria outra por aqui. Tu vai querendo sair da empresa, não está se sentindo bem, por falta de ética no relacionamento profissional, falta de respeito, falta de cordialidade e principalmente da capacidade de trabalhar internamente a compreender que nem todos têm as mesmas habilidades. Eu posso ser bom em matemática, nossa colega pode ser boa em filosofia, o Marcos pode ser bom em química, em física, certo? Cada um tem sua particularidade, estou errado. Cada um é bom em alguma coisa, independentemente de qual coisa seja essa, sabe fazer bem.
e acaba por sim fazer. Só que tem pessoas que não sabem compreender. Vamos lá. Auxiliar no desenvolvimento pessoal e social. Mas como assim? Desenvolvimento social? Vou ler um trecho para vocês. Seu compromisso é com a formação de uma nova geração de cidadãos e de profissionais, com o desenvolvimento pessoal e social das pessoas, com quem se relaciona, com o processo de aprendizagem ao longo da vida, de serem interlocutores. Mas como assim serem interlocutores? Muitas vezes até para mim falavam, até um tempo para a gente, vai ficar só por briga, por qualquer coisa que vai levar. É melhor a gente pegar, até eu então aprendi muito com a minha professora, agradeço a ela por ter aberto meus horizontes, tá ok? E tipo, muitas vezes a gente pensa em falar, acaba falando demasiadamente, sendo que a gente deveria ouvir e tentar compreender que não é daquela forma que a gente gostaria de representar para o mundo que tem que funcionar daquela forma, daquela maneira. A gente às vezes precisa ser um pouco mais humilde para pegar e compreender que tudo sozinho tu não faz nada. Então, sozinho, no ambiente de serviço, tu tem muito mais a aprender com teu colega que ele contigo. Ninguém é tão burro que não possa ensinar e ninguém tão sábio que não possa aprender. Daí, vamos voltar lá para a escola. O professor fala, né, pro Joãozinho lá, é ética, né, pessoal? Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o juiz, os caras ensinaram na escola, né? Pô, sacanagem. Pô, a gente estava falando em ética, cadê a ética que era para ser inserida lá no ensino fundamental? Pô, roubaram o juiz na própria sala de aula. Pô, tem ética, né? Ética é uma educação. Aprender a ser cidadão. Esse é o objetivo. Ok? A gente vive numa sociedade que hoje em dia está tão contagiada pelo consumismo, pelo querer, pelo poder aquisitivo, pelo capitalismo. E daí muitas vezes a gente tenta conseguir algumas coisas e esquece dos outros. Às vezes a gente tem que fazer os outros como degraus para pegar e subir, até no local de trabalho, que é o principal lugar onde a gente tenta competir. Sendo que a gente não precisa competir o tempo todo, pode competir num concurso. Mas às vezes a gente tenta competir numa área, acaba perdendo em outra, acaba perdendo um amigo. Como dizem, tem alguns grandes pensadores que citam, fazer um amigo é fácil, manter a amizade, isso daí realmente é difícil. Solidariedade. No que a ética vai influenciar na solidariedade? Olha, não a violência, aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva. A ética está lá na educação. Veio do trabalho, vai agir na rua também. Mas por que agir na rua? Se uma pessoa pega e passa a mão no outro lado da rua, é humanismo também, pessoal. É sensibilidade humana. É ética. Tá bom? É ética. O que tem que pegar e fazer sobre uma pessoa passando mal no outro lado da rua, que vai simplesmente virar as costas? Aqui em Santo Ângelo talvez não aconteça. Mas eu vou dar um exemplo. Lá de Novo Hamburgo, uma pessoa tão pouco próxima da minha família, que disse que estavam saindo do ônibus e de repente um cara pegou e passou, sacou uma arma, e todo mundo se espalhou, normal. Daí caiu uns dois no chão. Ninguém olhou para o lado. Ética na cidadania, já fomos para lá. Mas por que ninguém olhou para o lado? Ninguém gostaria de se envolver em algo. Mas esse algo poderia ser com ele também. Esse algo poderia ser o filho dele ali. Às vezes a gente pega e vira a cara por uma injustiça, ou por qualquer outra coisa, aquilo que pode acontecer para ti. Sozinho não é nada. Porque uma corrente gira, porque ela tem elos. O elo é que faz a força. É o que toca as engrenagens da vida. Justiça, ética na educação. O que gera justiça, como eu bem falei agora para nós. A não violência. Aprender a usar o diálogo. Como eu vou citar essa palavra novamente. Muitas vezes a gente age por a impulsividade. Bateu, levou. Bateu, levou. Bateu, levou. É assim que a gente aprende Deus no início. É uma... Para lá, colegial, cara.